Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Ou seja, ajude esse canal a crescer, como também, se você quiser fazer as seguintes doações, você estará ajudando a profissionalizar este vlog. Eu gostaria de tecer uns comentários sobre um assunto, dentre o vendaval de besteiróis que assola o país, de uma senhorita que é uma espécie de marqueteira do próprio corpo, a tal da beisola da OnlyFans, ou seja, uma moça que vende conteúdo pornográfico e ela teve a pachorra de colocar um outdoor no centro de Porto Alegre dizendo: quer me ver pelada? Então clique aqui, e colocou um QR Code para assistir os escassos encantos dessa moça. Por que eu digo escassos encantos? Quer dizer, não chega a ser uma mulher feia, mas também não é uma mulher bonita. Um militante do MBL entrou com uma ação, um pedido do Ministério Público, para que ela retirasse os outdoors, porque estavam literalmente na frente de algumas escolas de primeiro e segundo grau, e portanto aquilo pareceria inadequado. Só que o mais impressionante é que, a despeito da publicidade bizarra desta moça, ainda assim, essa moça ganhou rios de dinheiro só com a publicidade. Dizem que ela ganhou mais ou menos 200 mil reais nessa graça. O que tem de, entre aspas, punheteiro, de gente realmente sem mulher para pagar por uma cidadã que não é lá muito bonita, realmente tem muita gente frustrada nesse mundo. E eu fico assim impressionado até com essa lógica, porque se um sujeito pode pagar OnlyFans para uma dona dessa, não seria mais lógico que ele saciasse os seus desejos pagando realmente uma prostituta diretamente, sei lá, indo para uma zona de baixo meretriz? Seria muito mais lógico. mas tem gente que parece que não quer ter contato direto com mulher, quer simplesmente ter contato virtual, talvez porque não tenha ou coragem, ou então não tenha hombridade realmente para ter contato com uma mulher real. Então precisa de uma mulher virtual, de uma dondoquinha que fica vendendo fotografias ou então cenas, fazendo gestos, enfim, coisas assim bastante bizarras e até inacreditáveis, o que mostra não somente a falta de personalidade desses homens, como também a saciedade, por assim dizer, econômica desta moça de vender o seu próprio corpo. Ainda que seja uma espécie de venda antisséptica, digamos assim, porque ela não tem contato com nenhum homem. Então somente ela faz algumas encenações, talvez convide um namoradinho, algum michezinho lá com ela, e pronto, aí eles fazem esse tipo de programação. Mas, malgrado esse problema dos viciados em pornografia, o que já em si constitui uma tragédia, nós temos também um outro lado da história, de feministas, ou pelo menos de comentários feministas, dizendo que esta dondoca que vende o corpo é uma espécie de mulher empoderada, mulher emancipada, segundo esse jargão. Justamente porque ela quebra as convenções sociais, porque ela ganha dinheiro com seu próprio corpo, segundo essa lógica, e, portanto, ela tem o poder de seduzir os homens, como também o poder de extorquir os homens. Eu costumo dizer que o feminismo é um tipo de ideologia que está morta, enterrada, e que as pessoas não perceberam de fechar o caixão. Por que eu digo que está morta, enterrada? Porque se nós analisarmos, por exemplo, as exigências do feminismo, digamos, a exigência da participação da mulher no mercado de trabalho, a equalização jurídica entre homens e mulheres no âmbito civil, dentre outras coisas, nós já percebemos que simplesmente as mulheres já conquistaram todos esses espaços possíveis. E me parece que muitas vezes o feminismo, numa falta de uma bandeira realmente significativa, precisa inventar bandeiras. É como se fosse uma espécie de indústria da ideologia. Como a ideologia já conseguiu por as exigências, às vezes até legítimas, outras vezes não, então é preciso fabricar exigências. E inclusive exigências mais espúrias, mais infantis, mais ridículas possíveis. Vide, por exemplo, o fato de que hoje as feministas defendem a ideologia de gênero. E, portanto, essa ideologia de gênero que prejudica o espaço que era consagrado às mulheres. Em outras palavras, um homem pode
através dos esportes, através dos banheiros, se autodeclarar socialmente uma mulher e invadir um espaço que outrora era privado das mulheres. Um espaço que era restrito às mulheres está sendo dominado pelos homens, literalmente. Espaços de Miss Universo, até uma vez agora eu vi uma notícia que em Portugal elegeram uma dona, sei lá, dona, não sei se é dona, se é dono, um sujeito que era trans, um homem travesti de mulher, modificou a aparência dele como se fosse uma fêmea e virou Miss Portugal. Em outras palavras, o homem toma conta do espaço feminino com a ajuda das feministas. Nós podemos ir mais além. Parece que certos movimentos, em nome de fabricar exigências, se tornam espúrios, se tornam realmente como se fossem criancinhas mimadas, como mulheres mimadas que exigem tudo. E a começar pelo fato de que agora até a prostituição se tornou algo significativo da liberdade feminina. Tal é o estado de delírio mental. Se nós analisarmos o que é a prostituição na vida da mulher, é a sujeição máxima aos desejos do homem em troca de dinheiro. Então não existe autonomia alguma em relação à mulher, nenhum tipo de emancipação. Mas parece que esse pessoal confunde a liberdade com a libertinagem, pressupondo que os direitos implicam a satisfação de todos os desejos, de todas as bizarrices possíveis, inclusive as bizarrices mais perversas, como também colocando a mulher numa situação de inferioridade em relação ao homem. Vide, por exemplo, o fato de que a prostituição degrada a mulher do ponto de vista físico, do ponto de vista moral, do ponto de vista mental. E mais além, esse tipo de ideologia feminista que coloca a prostituta como um símbolo de libertação é um pano cheio para a indústria da pornografia. A indústria da pornografia está adorando a ideologia das feministas, já que elas já não têm mais demandas. As demandas foram atendidas. Então é preciso fabricar demandas como se fosse uma indústria, só que cada vez mais degenerativa, cada vez mais louca. Inclusive eu estava escutando aquela atriz da Rede Globo, e quando atrizes ou atores em geral dão opiniões sobre política, sobre moral, são uma verdadeira desgraça. A famigerada Débora Seco, que inclusive interpretou personagens de prostitutas, como por exemplo a Bruna Surfistinha, tem até um filme dela sobre isso. Aí ela estava falando que os homens não suportam o fato da mulher ganhar dinheiro com seu corpo. Porque sempre se acostumou a ver o fato do homem explorar a mulher, o homem tirar dividendo do corpo da mulher e não o contrário. Aí eu fiquei refletindo com essa baboseira que essa mulher falou. E claro, sempre tem aquele papo da sociedade patriarcal e não sei o que, aquelas baboseiras todas sempre que nós observamos. E claro, o que ela não consegue explicar são algo de duas ordens. Primeiramente, mesmo que a mulher venda o seu corpo de uma forma autônoma, digamos assim, ainda assim ela está sujeita aos desejos tarados de um homem, como também o dinheiro de um homem. E existe um segundo ponto. A legislação brasileira criminaliza o rufianismo. O que é o rufião? É o gigolô, é o homem que vive às custas de mulher e explora a mulher para a prostituição. Ou seja, agenciar a prostituição, intermediar a prostituição, ou então cooptar a mulher para a prostituição é crime no Brasil. E nós estamos falando de uma legislação de 1941, não estamos falando de uma legislação atual. Então nós não podemos dizer que essa sociedade dita patriarcal seja tolerante com homens que explorem sexualmente as mulheres. É justamente o contrário. Mas parece que a dona Débora Seco não se dá conta dessas coisas, que a indústria pornográfica adora essas emancipadas. E a gente sabe que todas elas não são emancipadas coisas nenhuma. Pelo contrário, a indústria pornográfica é cheia de mulheres com problemas emocionais, com problemas afetivos, com problemas, claro, de doenças sexualmente transmissíveis, sem contar também o alto nível de depressão e suicídio entre essas mulheres. Existe muita depressão e muito suicídio entre atrizes pornográficas nos Estados Unidos. E é uma indústria perversa, é uma indústria que escraviza a mulher literalmente, colocando em situações cada vez mais degradantes do ponto de vista sexual. Mas já falando sobre essa questão da empoderada, e empoderamento aqui significa basicamente mero voluntarismo, mera baboseira de mulher que faz o que lhe apetece conforme os seus devidos caprichos, né?
e não realmente agir conforme a responsabilidade, o feminismo criou uma ideia falsa de que as mulheres antes do feminismo seriam uma espécie de vacas de presépio do patriarcalismo, seriam mulheres idiotas, mulheres estúpidas, mulheres que não teriam brios, não teriam força, não teriam caráter, dentre outras coisas. Se nós temos no passado, com relação a mulheres, são mulheres de caráter. E pelo menos nós podemos deduzir que entre nossas avós e nossas bisavós, com todos os aspectos que podemos repreender no chamado machismo propriamente dito, no entanto, a visão que o feminismo nos faz da mulher do passado, ou da mulher da situação pré-industrial, pré-capitalista, digamos assim, porque na verdade a mulher começa a conquistar esse espaço justamente dentro dessas transformações que houve no século XVIII, XIX, é evidente que essa retratação é caricatural e que não corresponde necessariamente à realidade. E eu posso falar até mesmo não somente de experiências históricas mais profundas, como até mesmo de vivências particulares que envolvem até mesmo meus antepassados. As mulheres que eu conheci da minha família, por exemplo, principalmente avós, eram pessoas de personalidade muito enérgica e muito ciosas da posição delas, não somente de mães, como de mulheres, de esposas, e cobravam pesado dos maridos. Isso era uma coisa interessante. Não eram vacas de presépio totalmente obedientes a seus maridos, no sentido de que elas faziam tudo como se fossem umas serviçais. Isso é uma visão completamente estereotipada, aliás, estereotipada até mesmo nesses red pills da vida, nesses migtols da vida que idealizam esse tipo de mulher submissa. A coisa não era bem assim. Ainda que houvesse uma relação de subordinação da mulher com relação aos homens, as mulheres em geral tinham um senso muito grande de seu posicionamento social, como também do seu posicionamento como mulher, como elemento da família, etc. Então a coisa não é tão simples assim. Salvo, é claro, para as ideologias. As ideologias tentam simplificar a realidade, tentam retratar a realidade de uma forma completamente tendenciosa e muitas vezes falsa. Nós podemos fazer uma seguinte comparação de pessoas da história, mulheres, que eu não consigo ver como feministas. Vide, por exemplo, uma figura emblemática da história espanhola como Isabel de Castilha, Isabel Católica. Era uma mulher de uma personalidade extraordinária, de uma personalidade firme, e nem por isso deixou de ser uma mãe e mulher de muitos filhos, cumprindo os deveres dela como esposa de um rei, como no caso Fernando de Aragão, e que era também um outro homem extraordinário. Eram duas figuras extraordinárias. E ela mesma soube, como regente de Castilha, como criadora de um grande projeto de unificação ibérica, personificar esse papel de uma forma que eu não consigo ver em nenhuma feminista. O feminismo perto de uma Isabel Católica parece que vira uma sombra, se empalidece de tanta mediocridade. Ou será que vocês vão esperar uma liderança de chefia moral na beisola do OnlyFans, na Débora Seco? E essas mequetrefes feministas, escritoras, burguesas entediadas, que sempre falam de emancipação feminina, e na prática elas são uma verdadeira revolta contra o homem. Uma revolta que, convenhamos, é antinatural, porque a mulher se realiza no homem, e o homem também se realiza na mulher. Eu poderia até ser mais ousado, não só falando da Isabel, mas também de outras Isabéis, por exemplo, Santa Isabel de Portugal, que além de rainha foi santa, e vejam que Isabel de Castilha é considerada serva de Deus, ou seja, ela já está numa escala perto da santidade, segundo o Vaticano. Mas eu poderia voltar na Isabel de Portugal, uma mulher que muito venerada, muito amada pelo povo, e que era uma mulher de uma personalidade fortíssima. Eu poderia ir muito mais além ainda e falar, por exemplo, de uma mulher que de fato foi prostituta, ou pelo menos foi uma dançarina, que foi a imperatriz Teodora, esposa do imperador Justiniano. Só que essa mulher teve a grandeza de que,
quando deixou sua vida, por assim dizer, pregressa e se tornou imperatriz, ela encarnou aquele papel tal que muitas vezes superava até do marido. Existe na história do Império Bizantino que foi a rebelião Nica, em que o pessoal lá se sublevou contra o imperador. Evidentemente que ele abusou um pouquinho e houve uma revolta. E quando o imperador estava prestes a fugir, a imperatriz fincou o pé e disse: se tu quiseres ir, vai, podes fugir. Mas eu vou ficar aqui e para mim a mortalha de imperatriz é muito mais interessante. Eu vou morrer como imperatriz. Posso ser morta por esses vagabundos aí que estão sendo rebeldes. Mas eu não vou sair daqui não. E foi a partir da fortaleza moral desta mulher que o imperador tomou realmente a decisão certa e esmagou a revolta com violência. Com aquela violência bem bizantina que poderíamos dizer assim, né? Podemos imaginar. Mas eram mulheres fortes. Mulheres duríssimas. Mulheres que tinham uma coisa que hoje falta a muitas mulheres, que é uma fortaleza moral. O que é a fortaleza moral neste sentido? Uma rainha que cumpria o papel de rainha. Uma imperatriz que cumpria o papel de imperatriz. E muitas vezes, esposa e mãe de vários filhos. Isabel de Castilha era uma mulher devota, uma mulher muito católica, e uma mulher também devotada ao seu marido. E olha que Fernando de Aragão não era um homem necessariamente santo. Eu digo que ele era um homem até mesmo maquiavélico, de tão esperto que ele era. E também gostava das suas amantezinhas, digamos assim, as suas cortesãzinhas. E claro que as cortesãs da época de Fernando de Aragão não chegavam a ser uma OnlyFans da vida. Também cada um sabia o seu devido lugar, por assim dizer, né? Do seu exercício, até mesmo dos seus pecados. Mas mesmo assim, cada um sabia qual era o seu lugar. E vocês podem ter certeza de uma coisa: as prostitutas sabiam o seu devido lugar. E com certeza não seriam empoderadas. Ou será que vocês iam imaginar a beisola do OnlyFans governando Castilha? Guerreando contra o muçulmano. Guerreando contra Boabdil, que era o rei de Granada. Isso na guerra de Granada, que anexou Granada e mandou os muçulmanos às favas. Aliás, nós temos uma história que envolve até mesmo Boabdil, que era chamado de Rodrigo pelos castelhanos e pelos espanhóis em geral. Que quando ele deixou Granada, entregando as chaves para os reis católicos, e ele começou a chorar, o rei começou a chorar, o rei muçulmano. E aí a mãe do rei chegou com ele e disse: você chora como uma mulher, você deveria ter defendido Granada como um homem. Olha o nível de mentalidade dessas mulheres. Vocês acham que essas mulheres são essas feministas histéricas que ficam choramingando? Ai, ninguém me dá espaço. Ai, não sei o quê. É sempre uma criação neurótica de demandas histéricas que não tem a menor razão de ser. São demandas que até mesmo contrariam os interesses das mulheres. Demandas que inferiorizam as mulheres. Demandas que rebaixam as mulheres. Ou vocês acreditam mesmo que a beisola do OnlyFans é alguma coisa? E não só a beisola do OnlyFans, muitas outras aí. Uma vez eu vi uma doidinha de rodoviária aí, que é também outra prostitutazinha, pegando, diz que um dinheiro, um leque de dinheiro, assim, olha aqui, olha, eu dou minhas partes íntimas, assim, né, eu faço tudo, eu meto a boca lá no trombone, enfim, olha aqui que eu ganhei de dinheiro. Esse é o tipo de mentalidade que se espera de uma mulher? Isso é o tipo de mentalidade que se esperaria de uma estadista, esperaria de uma rainha, esperaria de uma santa, esperaria de uma mãe com reserva moral? Vocês acham que isso aí é a expressão realmente de uma mulher que possa ser respeitada minimamente? Claro que ninguém respeita essa mulher. Essa mulher só é procurada para o quê? Para os masturbadores que compram os conteúdos de vídeo dela, ou então para aqueles que fazem de fato programa com ela. Mas é só o quê? Um depósito de esperma. É só para jogar esperma e tchau, filha. Pega esse dinheiro e vai embora. Como você é uma mercadoria. Esse é o empoderamento que o feminismo está pregando agora. Quando a mulher não é prostituta, ou uma mulher liberada sexualmente, porque antigamente havia o contrário.
as feministas eram puritanas, achavam que havia exploração sexual da mulher. Aí agora não, mudaram tudo. A mulher pode fazer tudo. A mulher não tem limites, a mulher não tem reputação, a mulher não tem absolutamente nada, só tem o desejo dela, ou então só tem o ego dela inflado, infantilizado, de achar que tudo tem que ser conforme a satisfação emocional dela, ou pseudo-emocional, porque na verdade é uma satisfação emocional doentia. É a mesma coisa do caso do aborto. Essa reivindicação não é uma reivindicação legítima que provém da maioria das mulheres. É reivindicação de ONGs, de instituições que querem ganhar dinheiro com matar nascituros. O mesmo se pode falar dessa ideologia da empoderação feminina, que fala de uma liberação sexual irrestrita, em que ela se torna escrava da prostituição da indústria pornográfica. Quem é que está ganhando dinheiro com isso? São os homens lá pegando as mulheres lá nas surubas e orgias, e quando essa mercadoria, essa carne, por assim dizer, que se usa e abusa, já não é mais útil para a indústria pornográfica, eles simplesmente descartam com todas as doenças venéreas que ela pegou, a mulher, e com as depressões que ela carrega por conta de situações humilhantes, degradantes do ponto de vista sexual. E não é por acaso que essas mulheres cometem suicídio. Usam drogas, usam antidepressivos e assim sucessivamente. Porque não deve ser fácil para uma mulher destruir sua imagem por um punhado de dólares. E isso sem prejuízo do que acontece hoje na indústria pornográfica norte-americana de cooptar mulheres do leste europeu. Eu acho muito interessante, muito pitoresco, a imprensa encher a boca para falar do Mamãe Falei. Ah, o Mamãe Falei foi fazer turismo sexual na Ucrânia, esse tipo de coisa. Tá? E, no entanto, existe toda uma indústria pornográfica que se utiliza de mulheres ucranianas, russas, mulheres do leste europeu, que são extremamente bonitas, extremamente pobres, e que são abertamente exploradas por essa indústria, e não há nenhum pio. Pelo contrário, aparece um bando de babacas feministas dizendo elas têm que ser empoderadas, elas têm que exercer livremente a sexualidade. Ué, exercer livremente a sexualidade nos termos dessas pessoas é também a exploração sexual. Ué, a mulher não pode também se permitir ser explorada sexualmente se ela quiser ganhar dinheiro, se ela quiser usar o seu corpo como instrumento de controle, de dominação, de não sei o que, blá blá blá. Ora, parem com isso. Parem com isso. Se existem as verdadeiras Amélias, são as feministas. Eu não vejo no estereótipo feminista, que é muito comum, em nossas avós. Eu não vejo esse estereótipo de inferioridade ou então de rebaixamento em tantas mulheres extraordinárias que houve na história da humanidade muito anteriores ao feminismo. Eu não estou dizendo aqui que certas reivindicações que as mulheres fizeram no Ocidente, sei lá, uma maior participação política, menos restrições, talvez abusos da sociedade patriarcal, digamos assim. E veja que eu não sou contra necessariamente a sociedade patriarcal, acho que eu diria que, inclusive, parafraseando Christopher Dawson, que foi um grande historiador britânico, ele dizia que o patriarcalismo foi civilizador. Foi civilizador por quê? Porque esse pessoal feminista não se apercebe que essas aparentes igualdades, elas não são necessariamente naturais. Por quê? Surgiu o Estado moderno, surgiu o capitalismo, surgiu vários outros elementos institucionais que tornaram-se niveladores dos poderes. Niveladores para baixo de certos poderes intermediários, que é a família, que é a igreja, que é a escola, etc., mas ao mesmo tempo centralizadores em torno do Estado. Então é nesse sentido que nós temos que entender. E vejo que a sociedade patriarcal não era tão amaldiçoada, não era tão opressiva, se nós olharmos pelo prisma do cristianismo. O cristianismo foi a primeira concepção de vida e espiritualidade que deu direitos que até então não existiam para as mulheres. A sociedade grega, a sociedade romana, era muito mais despótica com a mulher, com a figura do pater familias, com o fato de que a mulher não exercia necessariamente direitos, era tudo uma extensão do marido. Foi a partir da ascensão do cristianismo que as mulheres começaram a ter direitos. Começaram a ter direito de família, começaram a ter uma participação maior no papel da família. E é por conta das virtudes cristãs é que nós tivemos grandes rainhas e grandes santas.
A Isabel Católica é incomparável. É uma mulher que eu particularmente admiro muito. Era uma mulher de uma personalidade fortíssima. E não só personalidade fortíssima, de também uma espiritualidade fortíssima. Muitas pessoas podem até questionar o fato de ela ter sido extremamente dura com os judeus na Espanha em 1492, ou então na questão dos muçulmanos, enfim. Claro, existem inúmeras controvérsias em relação a uma personalidade tão extraordinária como a dela. No entanto, ela era uma mulher que tinha um grande senso de justiça e um grande senso de dever com seu papel. E eu não conheço ninguém na atualidade que tenha esse pensamento. Nenhuma mulher tem essa qualidade que nós podemos encontrar numa rainha desta envergadura. Uma rainha que, junto com seu rei, que também era um homem extraordinário, não somente ajudaram a unificar o reino, como ainda criaram até mesmo um império. Tal é o estado da genialidade desses personagens. E não somente a genialidade, mas também até mesmo a genialidade de uma mulher, a grandeza de uma mulher, a visão de uma mulher. Então essas personalidades extraordinárias houve antes do feminismo. E isso porque eu não citei outras personalidades extraordinárias. Então eu digo, talvez algo que nós podemos concluir aqui é que na nossa atualidade deve haver forças muito mais opressivas do que o próprio patriarcado que o feminismo eleva como se fosse um espantalho. Ninguém fala de indústria pornográfica, ninguém fala dos abusos contra a mulher, ninguém fala da questão da mulher como mãe, da mulher como partícipe do marido, etc. Elas não têm solução para isso. A solução que a feminista tem é desagregadora. É desagregadora do papel da mulher. Basicamente isso. Então, meus amigos, até a próxima.